Olá, esse é o canal Exercícios de Criação Literária e hoje eu vou falar sobre o tema As pessoas gostam do que eu escrevo? Eu sei que faz algum tempo já que eu não gravo vídeos, mas nesse semestre eu tenho o plano de gravar com um pouco mais de frequência. Vocês podem mandar temas, sugerir temas para os próximos vídeos, né? Eu vou tentar fazer pelo menos uma vez por mês, então vocês podem enviar sugestões de temas para o e-mail do canal que está aparecendo na tela. Bem, então eu tenho aqui algumas anotações e eu vou falando na sequência. E a primeira ideia é importante que as pessoas gostem do que eu escrevo? É importante mostrar o que eu escrevo para as outras pessoas e ouvir a opinião delas? Desde que eu comecei a escrever na adolescência, sempre para mim foi importante mostrar e ouvir a opinião das pessoas. Então você está começando a escrever, você é um escritor iniciante e vai começar a mostrar os seus textos para outras pessoas. Bem, que tipo de respostas você vai receber? Eu anotei aqui para ficar bem organizado, então, coloquei 4 tipos de respostas. Uma delas, e muito frequente, é o silêncio. Você mostra seu texto, envia ou entrega seu texto para alguém e não tem resposta nenhuma. Um outro tipo de resposta são as críticas, então, apontar coisas que as pessoas não gostaram. Essas críticas podem ser duras, às vezes elas são secas, sem nenhuma gentileza se você vai ficar magoado ou não. E às vezes elas são críticas construtivas. Então, elas apontam algo de uma maneira cuidadosa para você não se magoar e elas te apontam também um caminho de como melhorar. Então, as críticas podem ser duras ou podem ser construtivas. E depois tem os elogios, que eu dividi aqui entre os elogios mornos e os elogios entusiasmados. Todas essas reações são importantes se você quer escrever melhor. E a gente não pode se deprimir com as reações, nenhum tipo delas. Nem o silêncio, nem a crítica não podem deixar a gente deprimido. E a gente não pode se defender dessas reações. O que significa se defender? Quando você não quer ouvir, você se fecha, você recusa. Ah, essa pessoa não entendeu, essa pessoa é chata, essa pessoa é snob, enfim. Quando a gente se defende, a gente não escuta, né? A gente se recusa a ouvir. Eu acho isso não ajuda. Então você não se defender, estar aberto. E no caso dos elogios, não se iludir. Porque às vezes você ouve um elogio e você acha, então já está ótimo, já cheguei lá, não preciso melhorar nada. Isso também pode interromper o seu crescimento na escrita. O que pode significar o silêncio? Você deu seu texto para alguém e essa pessoa não falou nada. Bem, uma das coisas pode significar desinteresse mesmo. A pessoa não achou que aquilo era importante ou interessante para ela ler. Às vezes o silêncio significa falta de tempo e quanto a isso, você não pode fazer nada, né? Você não tem como obrigar alguém a ler o que você escreveu. Literatura é como o amor romântico. Você não consegue obrigar uma pessoa a gostar de você. Às vezes o silêncio também significa que a pessoa não gostou, ela leu, não gostou, mas ela não sabe o que dizer. Ela não quer te magoar, não quer criar uma situação constrangedora, então ela não sabe o que te dizer. Críticas podem significar um dos caminhos, né? Nem sempre a pessoa que critica tem razão. Às vezes a pessoa criticou porque ela não entendeu a sua proposta, porque ela não compartilha o mesmo tipo de sensibilidade que você tem. Por exemplo, se você escreve para o gênero terror e você dá para uma pessoa ler que não gosta do gênero terror, talvez ela não esteja na mesma chave que você. Então, às vezes a pessoa simplesmente não entendeu. Mas as críticas, que eu acho muito importante quando a gente ouve crítica, porque ela pode também mostrar a prioridade de quem está lendo. Principalmente quando você mostra para alguém
de uma editora, de uma revista. Embora nesses casos é muito mais comum a gente ouvir o silêncio do que uma crítica, mas vamos supor que vocês recebam uma crítica de alguém que tem mais experiência que vocês. Essa crítica, ela pode não ser algo exatamente sobre o que você escreveu, mas que mostra o que é importante para aquela pessoa e que você não chegou lá ainda. Por exemplo, seu texto não tem foco, o seu texto está muito devagar, o seu texto, sei lá, é muito pretensioso, tem uma intelectualidade muito pretensiosa, o seu texto é misógino, o seu texto é elitista, sei lá, 1000 coisas que a gente pode ouvir. A gente sempre tem uma visão muito reduzida do mundo, né? Só do nosso ponto de vista. E essas críticas às vezes mostram o que outras cabeças estão pensando. E as críticas construtivas, né? Quando a pessoa faz querendo te ajudar, é muito importante anotar e ouvir essas críticas. Nem sempre a gente sabe o que fazer com elas, mas se você, num certo momento, ouvir uma crítica e não souber o que fazer com ela, anote aquilo, guarde aquilo na memória. Talvez depois de um tempo você consiga fazer algo com essas críticas. Para falar dos elogios. Então, eu chamo de elogio morno aquele elogio que vem de alguém da sua família, de um namorado, um amigo, um professor. É aquele elogio, nossa, você escreve tão bem e tal. Esse elogio não é porque a pessoa gostou do que você escreveu, mas é porque ela gosta de você e ela quer te dar uma força. Esse elogio, ele não vai te ajudar a nada, né? Porque ele é uma demonstração de simpatia pela sua pessoa e não pelo que você escreveu. Então, a gente tem que ficar muito atento ao elogio para ver se é o elogio morno. O que realmente pode ser interessante é o elogio entusiasmado. Então, a pessoa que leu e fala, nossa, muito legal, escreve mais, quero ler mais sobre isso, adorei isso, etc. Esse elogio entusiasmado, ele pode ter um lado muito bom, que é você acertou. Você quis fazer alguma coisa e a pessoa entendeu aquilo que você fez fazer. Então você conseguiu expressar o que você queria e isso chegou no leitor. Isso é o que eu falei no início, é uma grande satisfação. Mas também pode ter o lado ruim do elogio entusiasmado, que é a pessoa gostou de alguma coisa que não era a sua intenção. Então, ela viu algo ali no que você escreveu que não foi o que você queria fazer. Isso pode te deixar numa sinuca de bico, porque você fala, nossa, e agora? Será que eu vou tentar repetir esse efeito? Vou tentar fazer de novo isso que a pessoa gostou, mas eu nem sei como eu cheguei lá? Então, o elogio, ele também pode te colocar sob pressão. Por isso que eu falei no início, né, que as críticas são difíceis de ouvir, mas elas podem ajudar muito a gente a crescer. E os elogios, aparentemente, são fáceis de ouvir, mas os elogios também trazem um certo perigo. Então, para concluir, eu sei que esse vídeo está meio longo, eu queria propor um exercício para vocês. Então, escolham 2 contos curtos que vocês escreveram. Conto curto de 1 ou 2 páginas para não exigir demais da paciência das pessoas. E tentem mostrar para 5 pessoas não íntimas. O que eu quero dizer não íntimas? Pessoas que você conhece, que você tem uma simpatia, que você gostaria de ouvir a opinião daquela pessoa, mas que não seja pai, mãe, namorado, assim, uma pessoa com excesso de intimidade. Isso pode borrar um pouco a percepção daquela pessoa de confundir o seu texto com você, né? O ideal é uma pessoa que entenda que seu texto é uma coisa e você é outra coisa. Bem, então dê o texto, peça para a pessoa ler e conte um certo tempo, 1 semana, 10 dias, e aí pergunte para essa pessoa se ela leu e se ela leu, o que ela achou. Se a pessoa responder que ela não teve tempo de ler ainda, deixe passar mais um tempinho, 1 semana, mais 10 dias, e pergunte de novo. Se a pessoa tem intenção de ler, quando você perguntou a primeira vez, ela vai ler. Agora, se na segunda vez ela não leu,
aí desista, né? Conclua que a resposta naquele caso é o silêncio. Que não adianta você ficar insistindo 5, 6 vezes. Você pergunta 2 vezes. Leu a primeira vez, se foi não, pergunte mais uma vez. E se ela não responder da segunda vez, a resposta é o silêncio. E aí, depois, né, de colher as respostas dessas pessoas, anote isso. Crie o hábito de anotar essas respostas. E ao anotar, leia aquilo, né? Tente, digamos assim, se esvaziar das emoções, tente olhar aquilo com um olhar observador para ver o que você consegue tentar refletir a partir disso, né? O que essas respostas podem te ensinar para que você escreva melhor. E é para isso que servem esses retornos, né? Para a gente ter uma percepção de fora, para a gente conseguir compreender melhor o que a gente faz e para onde a gente pode ir. E por que eu digo para vocês anotarem? Porque depois de um tempo a gente esquece. Então, quando você anota num caderninho, tipo esse aqui, guarde essas anotações. E daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, vocês têm ali aquelas anotações que vocês podem ler e perceber como a sua escrita se transformou nesse tempo, né, desde aquelas anotações. Então esse é um tipo de registro que é importante a gente manter. Mesmo que você nunca mais leia, você sabe que aquilo está ali se em algum momento você precisar pensar sobre o seu caminho nessa área da escrita. Bem, então esse foi o vídeo de hoje. Vou deixar aqui na tela o meu Instagram, o e-mail do canal. Espero que vocês gostem e mandem sugestões de temas, que eu tenho a intenção, então, nesse semestre, de pelo menos uma vez por mês gravar novos vídeos aqui. Tchauzinho e bom trabalho para vocês!